para a irmã Cristiana, a irmã Débora, para o pastor Marcos, para o irmão Éder e a Sara, lá nos Estados Unidos. Deus tem me presenteado com esta família, também mandando a paz do Senhor para todos os irmãos ali em Teresina, no Piauí. Tivemos o privilégio de estar ali, ministrando a poderosa palavra de Deus, ao tempo que eu mando a paz do Senhor para o pastor Mauro Jorge, ali, pastor presidente ali daquele estado, bem como a cantora Jéssica Rodrigues, seu esposo, irmão Cosmo, que está conosco também, ao tempo que eu quero chamar a atenção de todos a um texto, livro do patriarca Jó, no capítulo de número 1, versículos de número 20 ao 22, para nossa reflexão, para nossa meditação na manhã deste dia, que nos diz a poderosa palavra de Deus. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, prostou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus culpa alguma. Meus amados irmãos, tomamos por base o livro do patriarca Jó. Jó, segundo a Bíblia, ele morava na terra de Uz. Diz a Bíblia que este homem, ele é um grande exemplo para todos nós. Jó, ele é um exemplo de perseverança. Jó, ele é um exemplo de fé. Jó, ele é um exemplo de grande homem de Deus. Quando nós observamos o livro do patriarca Jó, ele é composto de 42 capítulos. Ele tem aproximadamente 1070 versículos. O nome Jó está muito relacionado acerca de uma pessoa paciente diante das adversidades. Jó, como todo ser humano, um dia Deus resolve provar a Jó. E nós sabemos que o nosso Deus, ele prova ao que ama. Contudo, a Bíblia nos ensina que Jó, ele passou por um período de provação. Jó passou por um período de grandes provas. E na verdade, quando eu olho para Jó, eu olho como um homem paciente diante das adversidades que Jó ele tinha passado. Contudo, Jó, ele não atribuiu, ele não culpou Deus de tudo quanto ele estava passando. Segundo a Bíblia, Jó nos revela 5 características de um vencedor. Pois quando eu olho para a vida de Jó, eu observo que Jó ele tinha
10 filhos. Você observa isso no capítulo 1, versículo 2. Diz que Jó tinha 7 filhos homens, e Jó tinha 3 filhas mulheres. Contudo, a Bíblia diz que Jó, ele era um homem que ele fazia sacrifício pelos seus filhos, a ponto que ele dizia em suas palavras, que se ele viesse a pecar, Deus vinha perdoar os seus filhos acerca do sacrifício que Jó fazia por eles. Contudo, Jó ele vai tomar 5 atitudes que mudaria todo o traçado histórico da vida do patriarca Jó. Diz a Bíblia que um dia os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, e no meio dos filhos de Deus veio também Satanás, que logo se apresentou, e o Senhor perguntou para ele: de onde você vem? E ele respondeu ao Senhor e disse: eu venho de andar e passear por a terra. Vamos observar nesse capítulo 2, os primeiros versículos, que não foi Satanás que puxou a biografia de Jó, nem também exatamente o testemunho de Jó, mas foi o próprio Deus, porque diz a Bíblia que Jó, ele era temente a Deus. Jó, ele se desviava do mal. Contudo, a Bíblia diz aqui no capítulo 2 e verso de número 3 em diante, que o Senhor disse para ele: você observou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante ao perfeito, ao justo, que teme a Deus, se afasta do mal e ainda se apega à sua integridade. Contudo, a Bíblia diz que agora, quando Deus ele puxa o histórico espiritual da vida do patriarca Jó, porque segundo a Bíblia, o homem ele tem 2 históricos. O primeiro histórico é na metafísica, no que se diz perante a sociedade. Perante a sociedade, Jó era um homem íntegro, cumpridor dos seus compromissos, mas o homem também ele tem o seu segundo histórico, que é diante de Deus. Esse histórico ele é chamado como histórico espiritual, a ponto que quando Deus ele puxa o histórico espiritual da vida do patriarca Jó, Deus vai dizer para Satanás: não há homem perfeito, justo, que teme a Deus e se afasta do mal. Contudo, meus amados, quando Deus ele puxa esse histórico, Satanás ele vai refutar, e ele vai dizer no versículo 4: então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele,
E assim que o homem tem de dar a sua vida, porém estende as mãos e toca-lhe os ossos e a carne, e ele te amaldiçoará diante da tua face. Veja bem que Satanás, quando ele ouve o histórico, o testemunho de Jó diante de Deus, como homem íntegro, como homem que é temente a Deus, homem que se desviava do mal, Satanás, ele vai buscar acerca do que é físico. Eu entendi na Bíblia que aquilo que é físico muitas vezes reflete naquilo que é espiritual. Diz a Bíblia que Jó gozava de uma saúde. Diz a Bíblia que Jó, ele tinha muitas riquezas, a ponto que a Bíblia nos registra que este Jó era o homem mais rico do Oriente. E Deus agora vai permitir, por uma vontade permissiva de Deus, Deus vai permitir que Satanás, ele saia da sua presença e vá aonde está Jó. Mas as palavras do Senhor, no capítulo 2, e verso de número 6, e o Senhor disse a Satanás: eis que ele está em tuas mãos, mas não lhe toques na vida. Veja, Deus conhecia o coração do patriarca Jó. Deus sabia que Jó adorava a Deus, independentemente daquilo que Deus tinha condições de lhe abençoar. Mas diz a Bíblia que este patriarca Jó vai entrar agora em um período de provação, tanto na metafísica humana quanto na metafísica espiritual. Eu entendi na Bíblia, eu descobri na Bíblia que a provação de Jó foi uma das provações mais, glória a Deus, mais ferrenha que o homem carnal ele pode passar aqui na terra, a ponto que no cenário bíblico Jó foi o homem mais provado de toda a história da raça humana, quando a Bíblia nos ensina que um dia os filhos de Jó estavam se banqueteando na casa dos seus irmãos, quando de repente veio um vento, bateu sobre aquela casa e derrubou sobre os seus filhos e mataram os seus filhos. Segundo a Bíblia, o mensageiro vai aonde está Jó e vai relatar para ele aquele acontecimento. Foi aí, meus amados, que começou a provação do patriarca Jó, a ponto, meus amados, que Deus permitiu que Satanás se levantasse, porque Deus queria não provar para Jó que ele era temente a
Deus, mas Deus queria esfregar na cara de Satanás, para que ele saiba que o coração de Jó estava devotado ao Deus santo, vivo e poderoso, e que é fiel para cumprir com a sua palavra. Segundo a Bíblia, o mensageiro vai relatar para Jó dizendo: olha, Jó, os teus filhos estavam se banqueteando, quando de repente veio o vento, bateu na casa e caiu sobre eles e mataram meus amados. Que provação foi essa? Mas Jó representa equilíbrio, estabilidade. Quando Jó recebe esta notícia, Jó vai alçar a sua voz diante daquela sociedade, diante de Satanás, e vai dizer: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó sabia que Deus era poderoso para lhe dar tudo em dobro, e o nome dele ser na vida do patriarca Jó, como foi glorificado. O que é que nós entendemos? Jó, ele vai tomar 5 atitudes que mudaria a sua história. E eu digo para os irmãos que na hora da adversidade você não deve tomar posições, atitudes precipitadas. Jó, a primeira atitude de Jó foi que ele se levantou depois de uma mensagem contrária à sua vida, porque Jó agora tinha que enterrar os seus 10 filhos. Mas Jó, a primeira atitude, Jó se levantou. Eita glória! O homem tem 3 formas ou 3 maneiras dele estar na presença de Deus. O homem pode estar deitado, caído ou de pé. No dia da adversidade, você precisa estar de pé, você precisa reagir na hora das provações. É isso que Deus espera de cada um de nós. O que é que Deus espera em cada um de nós? É que na hora da adversidade eu preciso se levantar. Se levantar é tomar uma posição. Se levantar é estar de pé. Se levantar é estar no centro da vontade de Deus. Então, quando Jó recebe a notícia, ele se levanta. E a segunda atitude de Jó, se a primeira Jó se levantou, Jó, ele vai rasgar o seu manto. Em um contexto cultural, isto mostrava uma força de emoções, revelava a agonia, a tristeza. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Então, na hora da adversidade, você tem que rasgar, glória a Deus, o seu manto. Momento revelava, declarava
o momento de sofrimento e de choro. Jesus, Ele nunca prometeu que seria fácil, mas se você se levantar, se você, glória a Deus, rasgar o seu manto, que vai revelar a angústia, a tristeza, o sofrimento, o teu choro pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer na tua vida, e o nome de Jesus Cristo será na tua vida glorificado. Jó se levantou e rasgou o seu manto, revelando o sofrimento que ele estava passando. A terceira atitude de Jó: Jó raspou a sua cabeça como um sinal de humilhação. A Bíblia diz que aqueles que são humilhados, o Senhor o exaltará, mas aquele que se exalta, o Senhor humilhará. O que é que você está dizendo? Jó entendeu que estava passando por um período, glória a Deus, de humilhação, porque era um ato de humildade perante o Senhor. Jó raspou a sua cabeça, ele entendeu o sofrimento, ele entendeu a luta, ele entendeu a prova em um contexto cultural. Nos dias de Jó era um ato de humildade. Jó fez o inesperado. Jó fez aquilo que o inimigo não esperava. Contudo, meu amigo, com esta atitude, o diabo, que é o nosso adversário, ele ficou desnorteado com essas atitudes de Jó. Então o que você tem que fazer é se humilhar, porque vai chegar o tempo da tua exaltação, e o nome dele na tua vida será glorificado na terra. Eita glória! Jó entendeu que aquela luta, que aquela prova, mesmo em um contexto cultural, ela tinha começo, meio e fim, e ainda mais, Deus estar com você, lado a lado, ombro a ombro, para que Ele te leve a uma grande vitória. Eita glória! Jó vai raspar a sua cabeça. E diga-se de passagem, que a quarta atitude de Jó, Jó se prostra, reconhecendo a soberania de Deus, porque diz a Bíblia que a primeira aprovação de Jó foi no âmbito familiar. Ou seja, quando o diabo não pode te alcançar, ele vai procurar alguém da tua família que está dando brecha, legalidade, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda rugindo como um falso leão, buscando a quem possa tragar. Como ele não pode te alcançar, ele vai procurar alguém que está dando brecha para ele. E aonde ele arrumou essa brecha? No meio dos filhos de Jó.
E dali sucessivamente, Jó perdeu os rebanhos, Jó perdeu o gado, perdeu toda a riqueza, perdeu as fazendas, ou a fazenda, perdeu as ovelhas, perdeu a jumenta, e na vida de Jó só foi perca. E Jó, em uma das suas palavras, Jó verbalizou dizendo que ele temia o que sobrevinha sobre ele. E Jó, meus irmãos, quando ele se prostra, eu creio em uma visão cristocêntrica, que o diabo vai dizer, é agora. Ele vai negar ele agora, porque Jó vai dormir com saúde, e no outro dia Jó amanhece cheio de chagas. E diga-se de passagem, que as percas de Jó foi em um só dia. Jó revela uma estrutura espiritual, Jó revela o equilíbrio espiritual, Jó revela o homem que está no centro da vontade de Deus. Jó revela o homem segundo a palavra de Deus. Então Jó, em um só dia, ele passou por esta provação. É como se não bastasse, quando Jó estava cheio de chagas, diz a Bíblia que a mulher dele se aproxima e diz: Jó, ainda você retém esta sinceridade a este Deus? Jó vai olhar para a mulher e vai dizer: como uma nécia, uma louca, você fala, porventura ele não te daria o bem, e agora você não quer passar pelo mal? E diz a Bíblia que Jó vai dar o seu último passo, ou a sua última atitude, quando ele se prostra. A última atitude de Jó, Jó adora a Deus. Eita glória! Jó vai adorar na hora da adversidade, porque diz a Bíblia que existe os verdadeiros adoradores e existe os falsos adoradores. Quando Jó se dobra, ele fica na posição de adorar. E quando eu falo da adoração de Jó, eu estou falando da adoração, é da honra ao Senhor, mesmo estando passando por dificuldades, por adversidade. E diz a Bíblia que o único questionamento de Jó foi acerca do seu nascimento. Quando Deus se apresenta a Jó no capítulo 38 e verso 1, Deus vai fazer 36 perguntas para Jó. E sabe quantas perguntas Jó respondeu? Nenhuma, porque Jó sabia que o seu Deus era poderoso para fazer infinitamente além daquilo que ele estava pedindo ou pensando, segundo o poder que em nós opera. E agora
Jó vai adorar. Era tudo o que estava faltando. Era adoração. E aqui no capítulo 38, e verso 1: então o Senhor respondeu a Jó, ou falou com Jó, do meio do redemoinho, e disse: quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Parece que aqui no versículo 2, Deus estava repreendendo Jó. Quem é você, Jó, para você querer questionar em uma área que você não tem domínio, ou conhecimento, ou entendimento? Cinge-te agora o teu lombo, como homem, porque eu exigirei a ti, e tu me responderás. Onde estava você, Jó, quando eu fundei a terra? Declara-me se você tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Quem estendeu o cordel sobre ela, e sobre o que estão presos, e os seus fundamentos? Quem assentou a pedra de esquina? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas, de todos os filhos de Deus, e gritaram com alegria: oh, quem ensegou o mar com portas, quando este rompeu como se tivesse saído do útero? Quando eu fiz das nuvens, glória a Deus, vestiduras, e das espécies, escuridões, como faixa para elas. Jó, me responda, Jó, se é que tem entendimento. Deus já estava apelando para o entendimento de Jó, mas Jó estava onde? No pó, na cinza. Talvez eu esteja pregando para alguém que está no pó, que está na cinza, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele vai fazer uma coisa nova na tua vida, e o nome dele será glorificado para todo sempre na tua vida. Jó chega a receber a visita dos amigos, e eles passam 7 dias calados, e depois de 7 dias eles abriram a boca e começaram a falar daquilo que não sabia. Tem gente assim, que fala daquilo que não sabe, que não tem entendimento, que não tem domínio. Eram os amigos de Jó. Contudo, a Bíblia diz que no capítulo 42 e verso 1, Jó vai dizer: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos, dos seus pensamentos, pode ser impedido. E Deus virou o cativeiro de Jó quando ele chorava pelos seus amigos, e Deus deu tudo em dobro. Então, que nesta manhã, eita glória, eu tinha muita coisa para falar desse texto, mas eu quero deixar essa mensagem para você aqui, falando sobre atitudes de um vencedor. A primeira atitude: se levante, não aceite a queda.
Segundo, Jó se humilhou. Jó declarou no mundo espiritual que só o Senhor era Deus. Jó se prostrou e Jó adorou e disse: bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. E eu tenho certeza que alguém que está na cinza, ora, eu falei do homem mais rico, que estava na porta da cidade, sendo zombado, criticado. Mas Jó, Deus resolveu mudar a história da vida de Jó. Eu quero orar por você. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Coloque aí: eu quero, eu aceito Jesus como Salvador da minha alma, porque só Ele é que pode mudar essa situação.